Graça e paz, meus amigos aqui do YouTube. Mais uma vez estamos aqui de volta para estudar junto a Palavra de Deus. No vídeo de hoje daremos início às lições bíblicas da CPAD do segundo trimestre de 2022, com o tema Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Vamos dar início à primeira lição. Lição de número 1. O Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Texto áureo está dizendo assim: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriares e perseguirem e mentindo dizendo todo mal contra vós por minha causa. Mateus capítulo 5, versículo 11. Verdade prática. O Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus que forma o caráter do cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-lo. A leitura bíblica em classe encontra lá em Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. A palavra-chave dessa lição é beatitude. Vamos para os comentários. Introdução. O tema desse trimestre, o Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, considerado a alma do Evangelho, ensina que Jesus transmitiu no monte se destaca pela sua dimensão prática e revela a essência do verdadeiro seguidor de Cristo. Ao longo do trimestre, veremos que o Sermão do Monte traz um ensinamento que, em primeira instância, volta-se plenamente para Deus e, em outro, revela o lado ético do reino de Deus. Amar o próximo, esses dois momentos perfazem os pilares da vida cristã. Assim, o Sermão do Monte é um convite para praticar o que Jesus ensinou. Primeiro tópico: a estrutura do Sermão do Monte. Primeiro ponto: por que Sermão do Monte? A introdução do capítulo 5 de Mateus, os dois primeiros versículos, anunciam o título do Sermão do Monte. De acordo com Mateus 8, do 1 ao 5 e Lucas 7 e 1, é admissível que esse monte estivesse perto de Cafarnaum, geograficamente. Diz que ele estava situado a 6,5 quilômetros ao oeste do mar da Galileia e 13 quilômetros ao sudeste de Cafarnaum. No Monte do Sermão, nosso Senhor se assentou e ensinou aos seus discípulos. Segundo ponto: a estrutura do Sermão do Monte. Para alguns estudiosos, o Sermão do Monte se fundamenta na narrativa que começa em Mateus, capítulo 1, do 4 ao 16. O desdobramento dela envolve a genealogia de Jesus e os 7 cumprimentos proféticos que aparecem nesse evangelho. Emanuel, nascido em Belém, o chamado do Egito, o choro de Raquel, chamado de Nazaré, João Batista, uma voz no deserto, uma grande luz. Assim, toda essa estrutura precede os 5 grandes discursos do Sermão do Monte: bem-aventuranças, sal e luz, Jesus é o cumprimento da lei, os atos de justiça, declaração de sabedoria, com um desdobramento da narrativa messiânica do evangelista Mateus. O Sermão do Monte deve ser compreendido e valorizado a partir da autoridade messiânica de Jesus para chamar a pessoa a viver uma vida nova no reino de Deus. Terceiro ponto: a quem se destina o Sermão do Monte? Os ensinos do Sermão do Monte podem ser considerados princípios esboçados por Cristo que revela a verdadeira característica do seu reino messiânico. A princípio, podemos dizer que o Sermão do Monte foi direcionado aos discípulos, mas também boa parte da multidão que o ouvia. Portanto, o Sermão do Monte
é destinado a todo crente nascido de novo. Segundo tópico: as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. Primeiro ponto: o que são as bem-aventuranças? A expressão bem-aventurado é um adjetivo plural grego, makarioi, que significa felizes. Essa expressão trata das qualidades presentes na vida de quem depende de Deus, que estão sob o seu domínio e soberania, segue a Jesus com sinceridade e ainda se refere tanto ao presente quanto ao futuro. Nesse sentido, o salvo está consciente das promessas divinas para o futuro, a fim de que viva piedosamente em Cristo e se desenvolva as virtudes presentes do Sermão do Monte. Assim, as palavras do nosso Senhor, as bem-aventuranças, são resultado da fidelidade do crente a Deus, que em qualquer circunstância persevera no caminho. Com isso, participa das bênçãos divinas da salvação. Segundo ponto: o reino de Deus e o seu caráter. No Evangelho de Mateus, identificamos a chegada do reino de Deus e a pregação de Jesus a respeito do Evangelho do Reino. Mas o que seria o reino de Deus? Na Bíblia, o reino de Deus é comparado a uma semente qual se desenvolve ao longo do tempo, de modo que podemos falar a respeito de um reino presente e de um futuro. A expressão reino de Deus declara soberania, reinado de governo de Deus, atuando em tudo. Podemos ainda destacar pelo menos 4 conceitos que se referem a essa expressão na Bíblia. A. O reino no coração. Um reinado que ocorre dentro do coração da pessoa que se rende à soberania de Deus. B. A chegada do reino de Deus como salvação. Quando a pessoa passa pela experiência salvífica, desfruta de bênção, tanto espiritual quanto material. Reconhece e obedece o grande rei. C. Igreja, a expressão do reino de Deus, constituída de pessoas com o coração regenerado e transformado e que, por isso, reconhece Deus como o soberano. A igreja é vista como expressão do reino de Deus, de toda a criação e a volta do Senhor. A imagem bíblica do governo do nosso Senhor, em que o universo será redimido e posteriormente haverá um novo céu e nova terra, traz consigo a dimensão do reino de Deus. Terceiro, os súditos do reino de Deus. A primeira seção do Sermão do Monte destaca 8 qualidades que formam o caráter do súdito do reino de Deus: quebrantamento, o choro, mansidão, retidão, justiça, misericórdia, a pureza, a pacificação, a perseguição por causa dos valores do reino. Logo, espera-se que os filhos de Deus manifestem essa qualidade espiritual na vida cristã, pois sem elas não podemos participar do reinado divino. Portanto, ao praticar essas qualidades do reino, seremos chamados de bem-aventurados, isso é, verdadeiramente felizes. Terceiro tópico: somos bem-aventurados. Primeiro ponto: a beatitude da vida do salvo. Salvo em Cristo, o seguidor de Jesus vive em beatitude, isso é, estado permanente de perfeita satisfação da plenitude, estado de felicidade e de serenidade. Do Sermão do Monte, de maneira bem-aventurada, isso ocorre porque o discípulo de Jesus desfruta do favor de Deus e manifesta a atitude que mostra congruência com a ética do reino de Deus: humildade, mansidão, retidão, misericórdia, pureza, pacificação, disposição para o perdão. É possível todo crente agir por meio dessa atitude, pois que passou pela experiência da salvação é transformado interiormente pela palavra de Deus. 2. Segundo ponto:
a prova de que o cristão é bem-aventurado. O cristão que pratica os 8 beatitudes do Sermão do Monte domina o eu carnal. Vive em Cristo, entra numa nova dimensão espiritual e vive bondade de Deus. Assim, no Sermão do Monte, Jesus Cristo ensina que verdadeiramente felicidade nada tem a ver com o que o homem moderno deseja: dinheiro, ambição e poder. A felicidade bíblica se revela em quem ama o seu inimigo, bendiz e quem maldize, faz o bem a quem odeia e ora pelos que maltrata e persegue. Amém? Vamos para a conclusão. O Sermão do Monte é a base ética do reino de Deus. Nele, constatamos o lado divino de uma atitude amorosa do cristão para com Deus, bem como para com o próximo. Se cada crente fizesse do Sermão do Monte o seu norte ética da vida, as polêmicas não teriam lugar entre nós. Não haveria espaço para meras opiniões intelectativa, vista que o propósito desse sermão é que cada crente seja como Deus quer que ele seja. Amém? Quero agradecer a todos que estão nos assistindo. Compartilhe esse vídeo. Deus abençoe e vamos para o próximo vídeo em nome de Jesus. Deus te abençoe.